Muito bem, fala galerinha, você agora acompanha o programa Ligados no Enem pelo nosso site. As disciplinas de hoje são matemática e filosofia. A gente já volta com a aula de matemática. Ligados no Enem. Oferecimento Uninasal. Nada vai parar você. E eu estou aqui com o mestre em matemática, Josivaldo, que preparou uma aula cheia de macetes para a galera arrasar na prova, não é isso, professor? Com certeza. Tudo certo, tudo pronto? Tudo pronto. Vamos começar? Vamos lá. Vamos lá. Então, o foco principal no Enem é otimizar o seu tempo, não é verdade? E dando prioridade às questões mais fáceis. Na prova de matemática, 25 das 45 são consideradas fáceis e ou medianas. Tá? Então, eu tenho que atacar essas questões. E dentre essas questões, a matemática básica, ela sobrepuja, né? Ela é a rainha. Então, eu preciso atacar matemática básica. E eu trouxe 3 questões, das quais 2 são de razão e proporção. É aquela questão que você olha e não perde tempo, porque você tem que ter aproximadamente 3,5 minutos por questão, né? Você não pode demorar mais que isso. E se você tiver macetes para pegar um atalho e ser bem mais rápido, nossa, vai ser uma vantagem tremenda em cima dos seus concorrentes. Ligados no Enem. Essa é uma questão de proporção. Foi considerada uma das mais difíceis à época. Caiu no Enem. O cidadão, ele dava 2 hastes, uma de 4 metros e outra de 6 metros. E pedia justamente para você calcular a altura do encontro desses 2 cabos de aço. Pode passar. Essa altura X. Olha só, vou repetir. Uma haste de 4 metros, outra haste de 6 metros, ligadas por cabos de aço. E ele pedia para saber exatamente a altura X do encontro desses 2 cabos de aço. Ora, os mortais fariam essa questão de uma forma bem grotesca. Como? Com semelhança de triângulos. Olha que bagunça na cabeça do aluno. Os mortais pegariam esse triângulo, faria uma semelhança, encontraria uma equação, pegaria o outro triângulo, faria uma semelhança, encontraria uma outra equação, e aí já se vão 9 a 10 minutos. Olha, a tua cabeça ia explodir, tá? Mas, esquece isso. Não é nada disso? Não. Até é, se você tivesse tempo. Mas vai demorar mais. Vai demorar muito mais. Dica do mestre. Opa, gosto. Rapidão, já mudou a cara, tá feliz, tá? se tu tens 2 alturas e quer saber essa altura X do meio, basta usar o macete. É só dividir o produto pela soma e nada mais. Pode soltar. Chama essa aqui de Hzinho, chama essa altura de Hzão. E essa altura X nada mais será do que o produto pela soma. Olha que fácil. Basta multiplicar as 2 alturas e depois dividir pela soma. Simples assim. Assim, exatamente assim. Tá? Ganhou muito tempo. Muito tempo. Olha só. Otimizei meu tempo de forma espantosa. Com a mesma resposta, que foi a resposta do Enem, 2,4 metros. Então, repetindo, resumindo, dica matadora. Produto pela soma, está feita a questão. Gente, dica do mestre, hein? Tem que captar aí essas dicas. Tem mais? Tem sim. Tem mais. Bom, trigonometria. Essa aqui é recorrente no Enem. Peguei somente 2. Já caiu no Enem, quando ele pedia a largura do rio, o barco seguia uma trajetória e ele pedia a largura do rio. Já caiu no Enem, quando ele pedia a altura de um balão que media a pressão atmosférica. Anos consecutivos, 2011, 2012. Rapaz, como é que a gente resolve essa questão? Geralmente, na escola, a gente separa os triângulos. Mas, dica do mestre. Pode soltar. Olha só. Por exemplo, ele deu esse ângulo de 30 graus. Ele deu esse ângulo de 60 graus.
ainda deu essa distância de C a D, digamos 10 raios de 3, só exemplo, e pede fatalmente essa altura. Pode ser a altura de uma torre, pode ser a altura de uma árvore, pode ser a largura de um rio, para você calcular. Muita gente monta duas equações e demora. Mas nessa questão de trigonometria, 90% delas ou mais, esse triângulo maluco, esse triângulo feioso, que a gente chama de obtusângulo, triângulo obtusângulo, porque esse ângulo é maior do que 90 graus, no caso, ele aqui, ó, se aqui é 60 graus no pequeno, o suplemento dele necessariamente vai ser 120 graus, pode ir passando. 120 graus. Aí você observa apenas o triângulo obtuso. Se aqui é 30 graus, aqui é 120 graus, esse outro ângulozinho aqui, desde criança a gente sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer que seja o triângulo necessariamente tem que ser 180 graus. E, portanto, esse carinha aqui também mede 30 graus. E aí, o que é que eu ganhei com isso? Eu ganhei o seguinte, eu percebi que esse triângulo obtuso é o que a gente chama de triângulo isósceles. E um triângulo isósceles tem esses dois lados iguais, pode passar. E olha só, maravilha, se os dois ângulos são congruentes, iguais, o meu triângulo é isósceles. Se o meu triângulo é isósceles, esses dois lados são iguais. Ora, se CD é 10 raiz de 3, BD necessariamente também é 10 raiz de 3. E aí ficou muito mais fácil. Eu saio, por exemplo, do 2º ano do ensino médio e vou lá para o 9º ano do ensino fundamental, porque eu tenho apenas um triângulo retângulo de hipotenusa 10 raiz de 3 e um ângulo de 60 graus. Seguindo, olha só, saio do 2º ano médio e vou para o 9º ano. Cateto oposto, hipotenusa. COGA. Cateto oposto, hipotenusa. Eu uso o seno. Seno de um ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto pela hipotenusa, o seno de 60 graus. Cateto oposto pela hipotenusa, seguindo o seno de 60 graus, tem que lembrar da tabelinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 embaixo de todos, raiz onde não tem 1. Isso é velho. Já ouviu essa, né? Olha, não vou entregar minha idade, mas já ouvi isso aí no passado. Não tão distante. É a tabelinha dos arcos notáveis. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 embaixo de todos, raiz onde não tem 1. Então, o seno de 60 acaba sendo raiz de 3 sobre 2. E aí, eu multiplicando o cruzado, eu encontro, pode ir até o final agora. Pode passando. Multiplicando o cruzado, eu tenho que a altura vai dar exatamente 15 metros.